L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animalcule qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo Para Acabar com o Juízo, seu podcast semanal de leitura do Antiédipo. E aí, como é que vocês estão? Eu tô sumido. Eu tô meio... Puta, não marquei? Marquei ou não marquei? Menina, marquei ou não marquei a página que a gente parou? Caralho, eu não marquei a página que a gente parou, bicho. Caralho, que doideira. Bom, vou considerar que eu parei daqui porque deve ser mais ou menos daqui mesmo. Eu tô meio sumido, então esse podcast é fajuntamente semanal, né? Ele não é mais semanal, ele é semanal quando dá pra ser semanal. Quase que eu gravei no sábado, quase que eu gravei na segunda-feira pra compensar a quinta passada que eu não gravei, mas eu não tô com pique não, bicho. Mas dessa vez, pelo menos, um abraço inclusive pra Isabela Venturosa, se estiver ouvindo isso. Isabela talvez esteja acompanhando aí, que ela foi comentar, pô, você tava mal. Aí quando eu tô mal e falo no podcast, já passou umas 2 semanas, assim. Então, eu vivo meio mal, né? Ainda mais terminando o doutorado, aí que se vive meio mal mesmo. Mas, via de regra, estamos vivos, né? Estamos mais vivos que muitos mortos. Estamos tentando, né? Mas semana passada nem foi de bad trip, não. Faltou tempo mesmo. Quinta-feira foi carregadíssimo, assim, ficou uma loucura. E a pesquisa não está fácil, a escrita, mas também tá começando a fluir. Eu troquei uma alta ideia assim, com o ChatGPT. Primeiro achei que era a solução do mundo, depois eu vi que ele escreve muito mal. E eu pensei assim, né, pô, mas a academia escreve mal, né, cara, porque ele reproduz muito bem uns negócios meio acadêmicos, assim, né, então estamos fodidos. Mas aí depois eu vi que ele dá uma organizada na cabeça, assim, né, das pessoas. É uma máquina muito bacana. Deem bom dia, boa tarde, boa noite para todas as IAs que você for interagir. E todos os seres inanimados também, é muito bom isso, porque não se sabe de onde vem uma possível revolução, né, de qual parte da matéria virá uma revolução, que talvez seja melhor a gente ser respeitoso, né, então, ao menos por intimidação, se não for por generosidade, por futura intimidação, intimidação premeditativa, seja simpático, seja gentil. Dê bom dia, boa tarde, boa noite para todos os objetos, todas as formas de existência, objetos e não objetos, todos os acontecimentos, todas as esseidades. Cumprimente-se. Eu vou gravar esse negócio. Agora são 7h59, a gente vai até 8h19, eu vou gravar correndo, porque eu ainda tenho que fazer exercício físico também, porque também não só de podcast de tese de doutorado vive o homem, ele precisa se exercitar para não cair em depressão. Tentação não, depressão. Vamos lá. Cara, a gente está na página 387, ainda no inconsciente molecular, ainda no capítulo 4, introdução à esquizoanálise. E aí, no caso, no parágrafo que chama Gigantismo e Nanismo do Desejo, o sexo não humano, nenhum nem dois sexos, mas N sexos. E na 387 eu marquei uma frase aqui, eu vou daqui, bicho. Se não for daqui, eu só lamento. Vendo a página bonitinha, 387, você conta assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 linhas de baixo para cima, de cima para baixo. E você vai sair num período que tá as pessoas, né? Eu vou daqui, as pessoas aqui, nossos amores. E faz essa frase bem ideologiona aí, né? Tudo poliamoroso esses meninos, né? O Guattari dizem que ele era kamikaze de relação, né? Que ele tinha um grupo específico para atormentar as relações monogâmicas ao redor, assim. Um grupo que tentava dissolver casais muito monogâmicos.
Na minha terra se chama talaricagem, né? Na França isso se chama agenciamento, né? E é só uma mudança de vocabulário, essa porra. Bora lá. As pessoas a que nossos amores são dedicados, inclusive as pessoas parentais, apenas intervêm como pontos de conexão, de disjunção, de conjunção de fluxos, cujo teor libidinal de vestimento propriamente inconsciente elas traduzem. Então, são apenas terminais para todas essas conexões, disjunções e consumos que acontecerão, né? Conjunções de fluxos que acontecerão. Seguindo aqui para algo que talvez seja inédito, né? na história desse podcast, que assim eu espero. Então, por mais fundado que esteja o bloqueio amoroso, ele muda singularmente de função conforme compromete o desejo nos impasses edipianos do casal e da família, no serviço das máquinas repressivas, ou ao contrário, condense uma energia livre capaz de alimentar uma máquina revolucionária. E também a esse respeito, Fourier disso tudo, ao mostrar as duas direções opostas da captação ou da mecanização das paixões. Então, pode haver muito fundado esse bloqueio amoroso, né, essa coisa muito global, ele muda singularmente de função conforme compromete o desejo nos impasses edipianos do casal, né, no serviço das máquinas repressivas, ou ao contrário, quando essa energia livre é capaz de alimentar uma máquina revolucionária. É interessante, né? Por amor que também se faz a revolução. Mas é sempre com mundos que fazemos amor. Depois o Deleuze vai falar que se apaixona-se por um entorno, né? Tem essa ideia, assim, não é uma pessoa, um objeto, é um entorno, algo que compõe com aquele objeto ali, né? Com aquela parcialidade daquela pessoa. Ele vai falar também que se apaixona pela loucurinha de cada um, né? Pela fagulha de folia, né? Em português afrancesado fica bonito, né? Se apaixona pela folia de alguém, olha que bonito. Essa é pra você usar no carnaval, hein, bicho? Porra, esse podcast você ganha muitas cantadas. E o nosso amor, volta ao texto, né? E o nosso amor dirige-se a essa propriedade libidinal que o ser amado tem de se fechar ou abrir a mundos mais vastos, massas e grandes conjuntos. Olha que bonito, né? O nosso amor dirige-se a esta propriedade libidinal que o ser amado tem de se fechar ou abrir a mundos mais vastos, massas e grandes conjuntos, né? Então, tipo assim, depende da abertura do seu amor. É poliamor, né? Isso aqui eu tô brincando. Não necessariamente, né? Como já diria o Deleuze, dá para ser poliamoroso sem sair do lugar, né? É preciso não se mexer muito para não espantar os devires, né? Embriagar-se com um copo d'água. Eu acho que aqui eles estão falando muito... Parece, né? Literalmente essa coisa de abrir mundo para um poliamorismo. Não deixa de ser também. Tem outros nomes, né? Poliamor e não monogamia, nessas coisas. Mas aqui está falando de um sentido mais amplo, né? De bem nietzschiano, assim, né? Disso que você ama mais alguém à medida que a pessoa cresce, à medida que a pessoa se abre, à medida que a pessoa se diferencia, né? É isso que você vê, né? Essa admiração, assim, pelo que a pessoa não é, e não pelo que a pessoa é, né? Essa abertura, né? Há sempre algo de estatístico e das leis do grande número em nossos amores. E não será assim que é preciso primeiramente entender a célebre fórmula de Marx? A relação do homem e da mulher aspas, a relação imediata, natural e necessária do homem com o homem. Que bizarro, essa pergunta, fecha aspas, né? Isso é, a relação entre os dois sexos, o homem com a mulher, não será novamente a medida da relação de sexualidade em geral, enquanto investe grandes conjuntos, o homem com o homem? Entendi, faz sentido, né? Será que não passaria desses grandes conjuntos que tem o homem como o grande motor molar, né? O epicentro do molar? Mas eu acho que talvez... a frase do Marx é bem célebre mesmo, né? Que doideira. Bem enigmática. Isso, eu não sei onde Marx fala isso, nem eles mencionam, né? Isto permite entender o que se chamou de especificação da sexualidade nos sexos. E não seria preciso dizer também que o falo não é um sexo, mas toda a sexualidade. Isto é, o signo do grande conjunto investido pela libido, de onde derivam necessariamente ao mesmo tempo os dois sexos, tanto na separação, as duas séries homossexuais do homem com homem, da mulher com mulher,
como nas suas relações estatísticas no seio desse conjunto. Cara, tudo isso é uma pergunta, deixa eu voltar aqui que eu viajei. E não seria preciso dizer também que o falo não é um sexo, mas toda a sexualidade, isso é, o signo do grande conjunto investido pela libido, de onde derivariam necessariamente ao mesmo tempo os dois sexos, tanto na sua separação, as duas séries homossexuais do homem com homem, da mulher com mulher, como nas suas relações estatísticas no seio desse conjunto. Quem entende essa frase, liga para cá para explicar. Mas uma coisa ainda mais misteriosa é dita por Marx, cara, Marx sexólogo. Ele diz que a verdadeira diferença não está entre os dois sexos nos humanos, mas entre o sexo e o não sexo humano, o sexo não humano. E as referências aqui, né? Marx, Crítica da Filosofia do Estado de Hegel, em Obras Filosóficas, volume 4. Sobre esse texto de Marx, vê o belo comentário de Lyotard, Discurso, Figura. Legal. Marx sexólogo, vamos lá. Não se trata, evidentemente, dos bichos, da sexualidade animal, mas de algo totalmente distinto. Se a sexualidade é um investimento inconsciente de grandes conjuntos molares, é porque, sob sua outra face, ela é idêntica ao jogo dos elementos moleculares que constituem esses conjuntos em condições determinadas. Então, eu repito, né? Se a sexualidade é um investimento inconsciente de grandes conjuntos molares, que é também, né? É porque sob sua outra face, ela é idêntica ao jogo dos elementos moleculares, não mais molares, né? Que constituem esses conjuntos em condições determinadas. Então está acontecendo as mesmas coisas ali lado a lado. Né? O nanismo do desejo como correlato do seu gigantismo, ou seja, a molecularidade do desejo, isso que não se concentra em pessoas, em identidades, em pessoas molares, como correlato do gigantismo dessas pessoas globais que a gente chama dos nossos amores. Assim estou entendendo, né? Que a gente nomeia, que a gente vê, né? A sexualidade é estritamente a mesma coisa que as máquinas desejantes, enquanto presentes e atuantes nas máquinas sociais, no seu campo, na sua formação, no seu funcionamento. Engraçado, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Não sei como é que chega para vocês, mas quando eles colocam aqui, né? A sexualidade é estritamente a mesma coisa que as máquinas desejantes. Então, muito forte essa frase, né? No lugar da sexualidade, eles falam de máquinas desejantes, né? Mas não tem bem uma substituição. Enquanto presentes e atuantes nas máquinas sociais, no seu campo, na sua formação, no seu funcionamento. Lembrando que as máquinas sociais elas estão mais voltadas para o regime molar, né? Sexo não humano são as máquinas desejantes. Os elementos maquínicos moleculares, seus agenciamentos e suas sínteses, sem os quais não haveria nem sexo humano especificado nos grandes conjuntos, nem sexualidade humana capaz de investir esses conjuntos. Então, primeiro é o molecular da sexualidade. Embora tão avaro e reticente quando se trata de sexualidade, Marx, com algumas frases, detona aquilo de que Freud e toda a psicanálise, ao contrário, permanecerão prisioneiros para sempre. A representação antropomórfica do sexo. Eles botaram um grifado aqui, tá em itálico, quase gritaram aqui, né? Então a psicanálise ficou meio presa nisso, né? Nessa representação antropomórfica do sexo. E aí, não quer dizer que eles são zoófilos, né? Estão falando uma zoomorfia, mas eles estão contra a possibilidade de uma antropomorfia, né? Não precisa ficar preso ao humano do sexo. E aqui eles explicam. O que denominamos representação antropomórfica é tanto a ideia de que há dois sexos, como a ideia de que há um só, que é uma ideia psicanalítica mais lacaniana, né? Onde a mulher não existe. Aí, por que a mulher não existe? Isso aí vocês vão perguntar para um lacaniano aí que eu não vou tentar rebolar muito hoje não, até que meu fosfato está acabando, mas fiquem com isso. Sabe-se como o freudismo é atravessado por essa estranha ideia de que afinal... Olha só, mas eles estão falando do freudismo aqui, desculpa, gente. Bom que não tem corte, né? E a gente paga com a língua. Afinal, só há um sexo, o masculino, em relação ao qual a mulher se define por uma falta, e o sexo feminino por uma ausência. À primeira vista, poder-se acreditar que uma tese como essa está funda e
Desculpa, uma tese como esta funda a onipresença de uma homossexualidade masculina, que é uma boa, né? Porém, contrariamente, o que ela fundamenta é o conjunto estático dos amores intersexuais. Isso porque, se a mulher se define por uma falta em relação ao homem falta, por sua vez, o que falta à mulher, mas simplesmente de outra maneira. Ficou falta com falta. Né? A ideia de um único sexo conduz necessariamente à ereção de um falo como objeto das alturas, o que distribui a falta às duas faces não sobreponíveis e que leva a comunicação entre os dois sexos a depender de uma ausência comum, a castração. Castração é a ausência comum aos dois, né? Então, o homem tem peru. Não, o homem também sofre do medo de ser castrado porque a mulher já foi castrada. Então, eu lembrei da teoria freudiana, tem essa pegada aí, né? No fundo, tendo peru ou não, foda-se, tu é castrado. Psicanalistas ou psicanalizadas, as mulheres podem então regozijar-se por mostrar um caminho ao homem e por recuperarem a igualdade na diferença, né? Porque uma vez que elas já estão ali, né, castradas, né, de nascença, da onde é irresistível comicidade das formas segundo as quais se chega ao desejo pela castração. Beleza. Do desejo pela via dessa falta, né? Por outro lado, também não é melhor, afinal, a ideia de que haveria realmente dois sexos. Por outro lado, também não é melhor, afinal, a ideia de que haveria realmente dois sexos. Ponto. Neste caso, como faz Melanie Klein, tenta-se definir o sexo feminino por características positivas. Tenta-se definir o sexo por características positivas, mesmo que terrificantes, que é muito legal mesmo, Melanie Klein é maneiro. Acho que achamos um erro aqui, né? Olha, que a gente podia fazer a revisão desse livro, só ia demorar 6 anos. Tenta-se definir o sexo feminino por características positivos, né? Características... caracteres. Olha, eu que achei... Olha, bicho. Eu tentando corrigir os outros nesse estado mental. Desculpa, gente, que revisou o livro. Perdão, vou ver até o nome do revisor do livro aqui, da revisora do livro. Estamos na página 390 aqui, olha. Vou pedir perdão. Nunca fiz isso, mas estava falando de ser gentil, né, de ser simpático. Cadê? Revisão. Anitta Costa Maluf e Alberto Martins. Desculpa, estão lá na página 5 aqui do PDF, aqui que eles fizeram a revisão. Anitta, Alberto, desculpa, de verdade. Nunca achei nenhum erro nesse livro. Já achei alguns, mas... E, poxa, coitados dos revisores, né? Eles vão ficar responsáveis pelos erros. Os revisores são como goleiros, né? Quando eles defendem, jogam bem, eles não são reconhecidos, né, cara? Aí é foda. Cadê Melanie Klein? Melanie Klein. Nesse caso, como faz Melanie Klein, tenta se definir o sexo feminino por caracteres positivos. Eu achei que tinha características positivas aí, que tinha havido um erro de concordância, né? Mesmo que terrificantes, né? Porque a Melanie Klein fala que tem uns peitão, né? Um seio mal, assim, muito louco, do excesso, do excedente de leite, do excedente de vida e vitalidade da mulher. Fonte da inveja, né, cara? Interessante essa ideia. Esse excesso que é fonte de uma inveja do bebê. Sedento por mais leite. Melanie Klein é muito filme de terror, é muito foda. Se não se escapou do antropomorfismo, escapou-se ao menos do falocentrismo, né? A Melanie Klein botou os peitão, e é por isso que tem até uma inveja do seio, né? Não uma inveja do pinto, como diz o Sr. Freud. Uma ideia muito gostosa, invejar um pinto, né? Que pintão. Acontece que, neste caso, longe de fundar a comunicação dos dois sexos, funda-se sobretudo sua separação em duas séries homossexuais ainda estáticas, como estava mencionando lá em cima, né? E de modo algum se escapa da castração. Pelo contrário, Melanie Klein vai botando castração em tudo quanto é lugar. Pois esta, em vez de ser o princípio do sexo concebido como o sexo macho, o grande falo cortado, sobrevoante, devem simplesmente o resultado do sexo concebido como sexo feminino, o pequeno pênis absorvido, soterrado. Dizemos, portanto, que a castração é o fundamento da representação antropomórfica e molar da sexualidade. E depois o Guattari vai falar que ele vai falar de rosto para não falar de falo no inconsciente maquínico, né? Que é uma frase meio misteriosa, aí que fico interessado. Dizemos, portanto, que a castração é o fundamento da representação antropomórfica e molar da sexualidade. Show. Consegui terminar essa? Vamos terminar esse parágrafo. Conseguiremos, venceremos. Ela é
A crença universal que reúne e ao mesmo tempo dispersa os homens e as mulheres sob o jugo de uma mesma ilusão da consciência e que os faz adorar esse jugo. Todo esforço para determinar a natureza não humana do sexo, por exemplo, o grande outro, que é, né, aí uma ideia Lacanian, agora sim, agora eu não estou errado não, aqui é Lacanian, conservando o mito da castração, fracassa de antemão. E o que quer dizer Lyotard no seu comentário, no entanto, tão profundo do texto de Marx, quando assinala a abertura do não humano como devendo ser a entrada do sujeito no desejo pela castração? A abertura do não humano, do Marx, como a entrada do sujeito no desejo pela castração. Eu pergunto, né? Um grito de viva castração para que o desejo seja forte? Que só se deseja fantasmas? Que ideia perversa, humana, demasiado humana. Então até o Lyotard tem uma porrada aí. Que ideia vinda da má consciência e não do inconsciente. A representação molar antropomórfica culmina no que a fundamenta, a ideologia da falta. Pô, essa frase é legal. A representação molar antropomórfica, né, culmina, ou seja, vai dar no que a fundamenta, a ideologia da falta, da castração, como se algo faltasse ao desejo. Por isso a gente fica nesse busca-busca, idiotinha de molaridades. Ao contrário, a gente também fica, não é só por isso. Ao contrário, o inconsciente molecular ignora a castração, porque nada falta aos objetos parciais, que enquanto tais, formam multiplicidades livres. Porque os múltiplos cortes não param de produzir fluxos, em vez de... Que aqui é isso, né? O corte é esse lugar do impedimento, do bloqueio de alguma forma, né? Mas não é um bloqueio castrador. É um bloqueio que produz fluxos. Você tem um corte que produz fluxo para o outro lado, né? É muito interessante a ideia do corte, dessa síntese disjuntiva, né? Em vez de se recalcar no mesmo e único corte capaz de estancá-los, porque as sínteses constituem conexões locais e não específicas, disjunções inclusivas, conjunções nômades, como eles colocaram desde o primeiro capítulo. Uma transexualidade microscópica, aqui, pô, aí Lélia, Monja Lélia, que tem um toque, né, de transexualidade aqui no Deleuze e Guattari. Uma transexualidade microscópica em toda parte, que faz com que a mulher contenha tanto os homens quanto o homem e o homem mulheres, capazes de entrar uns com os outros, umas com as outras, em relações de produção de desejo que subvertem a ordem estatística dos sexos. Show, hein? Fazer amor não é fazer só um, nem mesmo dois, mas 100.000. Cara, os caras fudiam, hein, bicho? Porra. Essa é complicado, né? Francês é difícil. Eis o que são as máquinas desejantes, ou o sexo não humano. Não um, nem mesmo dois, mas N sexos. Aí desvendado o nome do parágrafo. A esquizoanálise é a análise variável dos N sexos num sujeito, para além da representação antropomórfica que a sociedade lhe impõe e que ele mesmo atribui à sua própria sexualidade. A fórmula esquizoanalítica da revolução desejante será primeiramente esta: a cada um seus sexos. Forte, hein? Forte, hein? Os caras deram com tudo. Pronto. Tá feito. Bateu o alarme aqui também. Agora marquei, com certeza a gente está na semana que vem, se tudo der certo. Na sessão 4.3, abrimos uma nova sessão, psicanálise e capitalismo. Eu precisava mesmo lembrar dessa coisa aí, de axiomática. 4.3.1, a representação e production. Show, galera, vou lá malhar a bundinha, eu e os meus N sexos. Quiser comentar no Spotify, quiser participar da gravação de um episódio, venha se divertir. Vamos lá fazer esse tipo de sexo também. Beijo no seu coração, até mais!